cada pessoa que está ouvindo esse programa. Que o Senhor visite dando vitória em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão Anderson. Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada um que trabalha nessa rádio, por cada vida de cada um que está aqui contribuindo para o Teu reino. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada ouvinte que nos ouve agora. Peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um. Que o Senhor venha criar no nosso coração um amadurecimento, Senhor, para que a gente venha nos tornar filhos maduros no Senhor e venhamos aprofundar o nosso relacionamento contigo. Que esse debate não venha ser só palavras jogadas ao vento, mas que venha gerar frutos no coração de cada um que ouve. Pai, que o Senhor possa encontrar agora alguém que ouve no presídio, no hospital, em casa, trazendo transformação, cura, libertação, aquilo que só o Senhor pode fazer. E que o nosso coração venha estar sempre pautado e voltado para aquilo que a Tua palavra nos mostra, que o Espírito e a noiva dizem vem. E que o Senhor venha colocar o nosso coração sempre focado na Tua palavra, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira. E nós pedimos ao Senhor, abençoa a casa de cada um, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. É uma oração que diz: por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, Pai, nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no âmago do nosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse tão grande amor com o qual o Senhor nos ama, e assim entender de fato o amor de Cristo que desafia. Anote o novo WhatsApp da Maravilha, 89,7, Uberlândia, 997658989. Fale com a Maravilha, 89,7, Uberlândia. Envie sua mensagem, peça seu louvor e participe das promoções. 997658989. Maravilha 89,7. Uberlândia, a rádio de todas as igrejas, que toca o som do céu. Agora pela 89,7. Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Boa tarde, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família, onde quer que você esteja. Galera, motorista de aplicativo, sempre ligadinho aqui com a gente, o pessoal que está aí naquele intervalinho gostoso do almoço, donas de casa, gente voltando da escola, indo para a escola, por todos os lugares onde o sinal do 89.7 está chegando e também por todos os lugares do mundo, pela internet, nós estamos por aí, viu, gente? Que tarde maravilhosa que Deus preparou para nós. Você está no Almoço com a Palavra, diretamente dos estúdios aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E eu estou recebendo o alô de muita gente linda que já está ligada aqui com a gente. Não fica triste, não. Se você quiser também falar com a gente, é só mandar aqui no WhatsApp 97658989. É tanto número, menina. Esse dia até o seu CPF eu esqueci. É 97658989, DDD 34, tá? Manda seu oi aqui pra mim. Eu vou mandar um abraço muito especial pro Ângelo, motorista de aplicativo. Tem a Lucélia, a Paula, o Hernani. Tá com a gente também a Franciele, a Francisca, o Tom, também o William. Quem mais aqui? Ô Kelly, você tá joia? Kelly Almara, que tá com a gente toda quarta-feira aqui no Entre Nós, Entender para Transformar, dentro aqui do Almoço com a Palavra. Um abraço, Kelly. Uma semana abençoada para você. Todo mundo tá mandando aqui, gente, no 34 997658989. Esse é o nosso WhatsApp. Por aqui também o Guilherme mandou um oi pros nossos convidados, né? Guilherme, que já conhece o Impacto Radical, e mandou um oi pro pessoal que hoje vai ser, a gente vai bater um papo aqui. Não vou falar entrevistado, a gente vai bater um papo gostoso a respeito do Impacto Radical e outras coisas. E você sabe, toda vez que a gente faz esse bate-papo aqui, Deus sempre traz
cada pérola, é cada tesouro que Deus desperta. Fica aí que você vai ver que Deus hoje vai falar ao seu coração nessa segunda linda e abençoada. Nós estamos muito agradecidos que a gente recebeu aqui no estúdio a presença, né, do nosso querido irmão José. Irmão José esteve aqui trazendo uma doação. O irmão Zé Pedro, ele trouxe uma doação para os irmãos que foram afetados aí pelas chuvas. Nós continuamos ainda com aquela realizando esse evento, realizando essa ação, né? Onde nós estamos arrecadando água mineral, material de limpeza e também alimentos não perecíveis para enviar para os nossos irmãos de Juiz de Fora, Ubá e toda a região da Zona da Mata. Várias igrejas têm feito essas ações e a Maravilha FM está fazendo isso por toda Minas Gerais. Nós somos 23 rádios, levando a palavra de Deus o tempo todo e estamos fazendo essa ação e graças a Deus já foram enviados alguns caminhões e a gente quer lotar mais um caminhão para ser enviado. Se você de Uberlândia, região, quer participar, pode trazer sua doação aqui nos nossos estúdios, na Avenida Cesário Alvim, 818. Avenida Cesário Alvim, 818, no edifício 2000. É esse prédio pretão que tem aqui na João Naves, esquina com a Cesário Alvim, tá bom? Chegando ali, o porteiro já vai te indicar onde que nós estamos e vai ser uma alegria te receber para conhecer os estúdios e também fazer sua doação, se for possível, de água mineral, alimentos não perecíveis ou material de limpeza. E o irmão Zé Pedro fez isso, que Deus abençoe ele poderosamente. A gente viu que é uma pessoa muito simples, né? Não é uma pessoa aparentemente abastarda de recursos, mas que no seu coração dispôs estar aqui abençoando no nome de Jesus. Eu vou falar das agendas, gente. Calma aí, o pessoal começa a mandar mensagem. Fala aí, fala do café com amigos, fala aí do congresso. Calma, eu vou falar. Fala da galinhada, vou falar. Pera aí, gente. Vai com calma que só tá começando a segunda-feira, né? Júlio Nenê já tá aqui na parte técnica, o menino. Eu vou te contar um negócio, ele que cria cada negócio, gente. Quem tá vendo nós aí pelo YouTube, quem vai assistir depois da gravação, o pessoal que assiste pelo stream, vê aí os como é que chama o negócio lá? Não é GC, não. É GC mesmo? É porque eu misturo com o negócio da moto de antigamente, a CG, né? GC, ele coloca o GC, agora ele arrumou um outro negocinho que vocês vão ver aí pela transmissão, quem vê pelo YouTube ou então pelos nossos streamings aí, tá bom? Legal demais. Se você quiser acompanhar pela internet, manda pra gente aqui no WhatsApp uma mensagem que eu te encaminho o link, que eu acho mais fácil que você procurar. Ele é meio extensinho, né? Então, se você mandar um oi aqui no WhatsApp, eu te mando o link, facinho você clica e vai acessar de qualquer lugar onde tenha internet. Hoje eu estou aqui muito feliz recebendo os nossos irmãos, a Keila Silva, que é líder do Impacto Radical, e o Eduardo Augusto, que é o coordenador da Base 22. Boa tarde. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, privilégio para nós estar aqui com vocês também. Que bênção. Gente, daqui a pouco eles vão explicar tudo isso para nós, viu? O que é Impacto Radical, o que é Base 22, né? Que às vezes você está aí, o que é Base? Nós já vamos entender tudo isso daqui a pouquinho. São bênçãos de Deus que estão aqui conosco hoje e vai ser poderoso que eles vão transmitir para a gente aqui. A gente estava conversando em off, meu coração já aqueceu sobre o Impacto Radical. E eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração também. Vem uma canção linda aí, é Ele. E na sequência, vem a palavra de Deus, um momento de oração e na sequência um bate-papo muito especial com essas bênçãos que estão aqui hoje, a Keila e também o Eduardo, tá? Que Deus abençoe sua vida, 12 horas com 9 minutinhos, almoce com a palavra. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias
não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Louvado seja Deus, você está na Maravilha FM 89.7, 12 horas com 13 minutinhos, esse horário abençoado, sempre temos aqui o almoço com a palavra. Um abraço aí ao Eric Andrade. Ei, acertei, né, Eric? Abraço pra você, meu irmão. Deus abençoe poderosamente a vida do Eric. O Eric, nós vamos trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Ele tem uma experiência muito vasta em algo que eu acredito ser muito importante para a vida de todos nós, não só cristãos, enquanto seres humanos também. Eric, vamos agendar, hein? Você não some, não. Um abraço pro Eric. Deus abençoe também. Os nossos irmãos estão aqui curtindo o horário do almoço. O Oswaldo Ferraz tá aqui ligadinho. Oswaldo, um abraço para você, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Obrigado aí pela sua participação. O irmão Sebastião Severino, daqui a pouco eu escuto seu áudio, viu, irmão? Irmão Sebastião Severino, eu vou te contar, ele é fã de carteirinha. Se a rádio sair do ar, ele... Opa, o que tá acontecendo aí? Fica bravo na hora, ele escuta o dia inteiro, né? Sabe de toda a programação. Esse dia ele tava me lembrando que às 18 horas tem o Maravilha Esportes, diretamente da cidade de Uberaba, né? É uma oportunidade que você tem para ficar sabendo dos esportes aí de Uberaba, Uberlândia e da região aqui do Triângulo Mineiro e as principais notícias de todo o Brasil e do mundo também, viu? E todo mundo muito ligadinho aí, porque a rádio que toca o som do céu também traz notícias sobre esportes aqui da nossa região. E que Deus possa abençoar a Elisa Cardoso também, que está nos ouvindo, a Élica, motorista de aplicativo. Deus abençoe, Élica, já esteve aqui com a gente, que deu uma lição para nós aqui de vida, né? Que bênção. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. A Rádio Maravilha FM, ela é uma idealização do nosso querido irmão Eduardo Cunha. Um dia Deus colocou isso no coração dele, ter uma rádio que fosse de todas as igrejas e tocasse o som do céu. E é por isso que nós estamos aqui com essa liberdade para transmitir a palavra do nosso Deus. E no Almoço com a Palavra de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Igreja do Senhor Jesus, especificamente sobre a perseguição que a Igreja do Senhor Jesus sofre desde os seus primórdios e até os dias atuais. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, fazendo o nosso dever de casa aqui, segundo a lista mundial de perseguição, publicada pela Missão Portas Abertas em 2026, né, na nossa era moderna, o alcance global são 380 milhões de cristãos que enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação. Isso significa que, olha só que informação, 1 em cada 7 cristãos no mundo sofre algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Parece que é um assunto tão distante, né? Parece que é algo que já não acontece mais. Nós estamos aqui com dados
atuais a respeito disso. Um levantamento de 2025-2026 foram registrados 4.849 cristãos mortos diretamente por uma causa ligada à sua fé. Se fosse uma pessoa, já era muito, mas mais de 4.000 cristãos. O epicentro de tudo isso acontece na Coreia do Norte, como é de conhecimento de todos nós, é o primeiro lugar. Nós temos a África também, subsaariana, na região com maior crescimento de violência física, tem os países como Nigéria, que é líder em morte, o Sudão, Mali, que também atingiram pontuações máximas, e no Oriente Médio nós vamos ter que um grande êxodo continua, as pessoas saindo dali da Síria em 6º lugar, e a população caiu para cerca de 300 mil, uma fração do que era uma década atrás. A comparação da igreja primitiva com a nossa igreja atual. No primeiro século, a igreja primitiva, né, vamos falar aqui de Jesus e os apóstolos, tinham sido oprimidos inicialmente pelos líderes religiosos locais e depois pelo Império Romano, porque eles exigiam um culto ao imperador. Nos dias atuais, nós temos governos autoritários, extremismo religioso, como islâmico ou hindu, sem falar mal dos nossos queridos irmãos islâmicos ou que fazem parte do hinduísmo, mas é uma realidade constatada, né? Que tanto governos autoritários como extremistas religiosos que fazem parte dessas religiões, não todos, mas os extremistas perseguem também nos dias atuais. E um dado interessante, o crime organizado. Nós vamos ter também uma escala geográfica, ela está concentrada na bacia do Mediterrâneo e nas províncias romanas. E, de forma globalizada, hoje está atingindo severamente a África, a Ásia e partes da América Latina, assim, bem aqui pertinho de nós. E aí as formas, os métodos, né, usados para essa perseguição são vários. Entre prisão, apedrejamento, martírio, né, e assim por diante, na época antiga. E hoje nós temos a vigilância digital, que é um tema bem recorrente aqui no Brasil, né, quando se fala sobre censura, a gente fica às vezes se perguntando até que ponto é o limite da censura e até que ponto realmente estão controlando aquilo que a gente pensa, ou tentando controlar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente pode externar. Então temos a vigilância digital, os ataques terroristas, sequestros e mortes de civis, e a exclusão de empregos e de escolas também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antigamente, lá no Antigo Testamento, ou na igreja do primeiro século, eles tentavam controlando as cartas que eram enviadas, né? Muitas cartas até desapareceram por conta disso, muitos escritos desapareceram por conta disso, e hoje esse controle é feito através da internet, os aplicativos criptografados, embora o acesso, como na China, seja extremamente vigiado. Então, às vezes, a gente tem em mente de que a igreja não passa por perseguição. Talvez ela não seja perseguida de forma tão clara e escancarada, mas nós vivemos hoje um nível de perseguição e que tem uma probabilidade muito grande de crescer com o passar do tempo. A gente percebe, por exemplo, que algumas cidades europeias, onde receberam a proposta, olha, igreja, vocês cuidam dos cultos, das orações, do louvor, e nós vamos cuidar da política. Não interfiram na política e nós não interferiremos na igreja. E hoje nós vemos que esses mesmos lugares, os irmãos estão sofrendo uma coação muito grande, porque leis foram criadas dentro do âmbito político que acabaram pressionando a igreja e levando a igreja hoje a não poder exercer seu papel com total liberdade. Então a gente entra naquela questão de que hoje nós percebemos esse movimento por todos os lugares, onde muitos irmãos até falam, olha, política é do diabo, eu não quero me envolver com política, política não é de Deus, uma pessoa de Deus de verdade não entra na política. E às vezes a gente não atenta-se ao detalhe de que Jesus disse que nós estaríamos presentes em todos os lugares, inclusive e também na esfera política. Nós precisamos estar ali, em primeiro lugar, como missionários do Deus vivo, como servos de Deus naquele lugar. E, em segundo lugar, também, para a gente, de alguma maneira, facilitar o acesso das pessoas ao Evangelho. Essa liberdade tão maravilhosa que a gente tem no Brasil, de poder compartilhar a palavra de Deus. Se a gente não faz isso, é porque nós não queremos, ou por algum motivo, né, o nosso coração não está aquecido para isso. Mas nós temos uma extrema liberdade hoje de levar o Evangelho. Nem sempre foi assim.
Eu fiz parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular, por exemplo, alguns pastores ali que vieram fundar igrejas em cidades do interior, eu não sei se você sabe disso, mas eles chegaram a ser presos, porque eles abriam um pequeno espaço, começavam a pregar e a orar para as pessoas, e o delegado ia lá e prendia o pastor, e encarcerava ele mesmo, batia nele, falava, ó, não volte a pregar aqui na nossa cidade. Porque havia uma religião dominante na época que não permitia isso, e havia um acordo entre as autoridades da época. Então, às vezes, você que é mais novo, nunca ouviu falar sobre isso e nem imagina que isso acontecia no Brasil, mas acontecia. A realidade da perseguição da igreja, ela sempre existiu. E Jesus já deixou esse alerta para nós, quando ele falou assim, se o mundo vos odeia, saibam que primeiro ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi no meio do mundo e por isso o mundo vos odeia. Então, Jesus, em João 15, 18 e 19, já está avisando que isso aconteceria. As perseguições, elas iriam acontecer. Inclusive, ele traz uma palavra de refrigério e de ânimo em Mateus 5, 10 e 12, onde ele diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele continua dizendo, fiquem alegrem-se e regozijem-se, vocês, porque é grande a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, estão perseguindo vocês também. Então a gente entende que a igreja, ela passa por perseguição. A perseguição, muitas vezes, de um certo aspecto, ela é até bem-vinda. Nós vamos perceber que quando a perseguição acontece de forma acirrada em Atos dos Apóstolos, a igreja sai de Jerusalém e ela se espalha. E o evangelho consegue chegar a vários lugares por causa dessa perseguição. E a gente até entende o propósito da perseguição. E talvez a grande pergunta para mim e para você seja essa. Se nós estivéssemos vivendo em um sistema, em um ambiente em que a igreja fosse extremamente perseguida, qual seria o nosso posicionamento? Porque a gente olhando aqui de longe, 4.800 irmãos de 2025 a 2026 morreram porque não negaram a fé. É interessante, é um dado, é alto, é alarmante, mas é do outro lado, parece que não tem nada a ver comigo. Mas se fosse meu filho, minha filha, se fosse minha irmã, meu irmão, se fosse eu que tivesse que passar por isso. São reflexões como essa que nos fazem pensar em nosso papel na igreja atual. O que nós estamos vivendo? Será que nós entendemos de verdade que ser chamados por Jesus não é estar dentro de um ambiente de 4 paredes, levantando a mão e dando glória aos domingos pela manhã ou domingo à tarde, mas que servir a Jesus é muito mais do que isso? É um chamado que precisa queimar no nosso coração. Não se trata de trocar de ambiente, trata-se de trocar o interior. Não se trata de servir a Deus em um espaço, é estar servindo a Deus em todo e qualquer lugar em que Ele nos chame ou que Ele nos leve. Talvez seja por isso que Deus, nesses últimos tempos, tem levantado esse movimento, eu vou chamar assim, eu não sei se a palavra certa é essa, daqui a pouquinho eu vou aprender, chamado impacto radical. Eu ouvi falar sobre o impacto radical há mais ou menos 3 anos atrás, pela vida do pastor Wellington Bittencourt. Ele está passando por uma situação de enfermidade, que Deus possa trazer saúde para ele e abençoá-lo em nome de Jesus, porque ele dedicou a vida dele realmente para pregar o evangelho. Foi por ele que, a primeira vez, com seus olhos brilhantes, ele me falou do impacto radical, do que tinha causado na vida dele, de quanto aquilo era abençoador. Sendo sincero com os irmãos, eu ainda não fui, mas quero ir. Eu acabei de apertar meu pastor aqui, falando que vamos nós dois. E está com a gente aqui, Deus preparou esses 2 irmãos, eu vou deixar eles na liberdade para poder falar, para explicar para a gente, em primeiro lugar, pode ser a Keila, pode ser o Eduardo, como que surgiu o impacto radical. Então, o Impacto Radical aqui em Uberlândia surgiu a partir do momento que eu, Keila, e meu esposo Eduardo, que hoje é o coordenador da base, passamos por Goiás. Nós fomos convidados por um amigo a estar lá. A princípio, nós fomos bem resistentes, não queríamos ir de forma nenhuma. Só que chegou um momento que não tinha mais como dizer não para essa pessoa, porque é uma pessoa que faz parte do nosso ciclo de amizade, praticamente da família, e nós fomos conhecer. E como nós já havíamos participado de vários encontros, de várias denominações, a gente achou que ia ser só mais um encontro. Então, fomos com uma expectativa bem baixa mesmo, porque a gente está cansado de participar de um encontro, mas vamos lá. E fomos para Goiás, que foi onde nós passamos. E quando nós passamos, essa mesma pessoa falou, não, vocês têm que voltar para servir. Foi bênção demais, eu já voltei muito transformada desse encontro.
Foi algo que falou muito sobre algumas feridas que eu achei que já estavam curadas e que ainda estavam ali, e eu não percebia isso. Mas ali naquele final de semana eu pude ver o quanto que ainda precisava de cura para que eu pudesse também curar outras vidas, né? Através do meu trabalho, através da minha vida como mãe, como esposa. E nós voltamos para servir. E quando a gente voltou para servir, aí Deus pegou a gente de jeito. Porque aí Deus falou no meu coração que a minha missão era essa, sabe? Levar o evangelho para outras pessoas. E que independente de ser pastor ou não pastor, né? Nós não somos pastores. Nós tínhamos essa responsabilidade, né? Nós temos uma empresa e a gente convive com aproximadamente 36 mil pessoas no nosso dia a dia e a gente precisava de levar esse amor de Cristo para essas pessoas também. E nós começamos a ir para Goiás, né, com 3 carros, depois uma van, depois ônibus, até que foi insustentável continuar só lá e aí surgiu essa necessidade de abrir Uberlândia, porque muitas pessoas queriam participar e não conseguiam ir para lá, porque na sexta-feira a gente ficava praticamente o dia todo viajando, né, e a pessoa teria que matar o trabalho na sexta. Então, a gente teve essa oportunidade de abrir Uberlândia, começamos Uberlândia há 3 anos atrás, com Impacto Radical. E durante esse período nós já tivemos mais de 3 mil pessoas que passaram pelo encontro. E tem sido um encontro que tem feito sentido na nossa vida, porque tem feito sentido na vida de outras pessoas, né? A gente sai dali a cada mês, né? A gente faz mensalmente, a gente sai dali transformado. Quando a gente pensa que não há nada que possa ser melhorado em nós, Deus dá mais um tapa e fala, opa, filha, volta para cá, aqui ainda tem muita coisa ainda para ser reestruturada e curada. Então, foi assim que surgiu o Impacto Radical, né? Através da nossa visita a Goiânia. E depois a gente montou a base em Uberlândia. E esse impacto, ele começou em Goiânia ou tem informação que seja em outro lugar? O Impacto Radical começou no Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Belford Roxo. Há 13 anos atrás, né? Havia uma igreja ali que ela estava bem fria. E o pastor buscou estratégia em Deus para poder ver como fazer um acampamento que fosse realmente despertar aqueles membros que estavam ali dentro, mas que ele sentia que estavam frios. E aí Deus deu esse projeto para ele, né? Deu os insights para eles de como montaria esse acampamento. E eles fizeram esse acampamento baseado na Igreja Perseguida. O pano de fundo do Impacto Radical é a Igreja Perseguida. Certo. E começou o acampamento exclusivamente para aquela igreja. Só que como os membros passaram e foram comentando com outros cristãos, e aí esses cristãos foram passando para outras igrejas, acabou que outras igrejas se envolveram e foi crescendo no Rio. E no Rio, acho que hoje nós temos 5 bases, mas nós temos Rio, Brasília, Natal, Paraíba. Hoje nós temos 25 bases. São Paulo tem 2 bases, então foi crescendo. A nossa base aqui é a 22ª, e foi a partir desse acampamento feito nessa igreja pequenininha que aconteceu esse projeto que hoje alcança tantas vidas. Tá, aí a Keila já respondeu para a gente, então, né, que a base, então, é cada lugar onde consegue formar essa estrutura para realizar o impacto nos fins de semana, um mês pelo visto, aí tem uma base montada ali, a de Uberlândia é a 22, então, a 22ª. Coisa boa. Aí o Eduardo coordena essa base. Isso. E assim, não só nós, né? Eu na coordenação, ela na liderança, mas como é um projeto que por edição envolve aí de 250 pessoas a 300. Então, Meu Deus, isso tudo? Então requer... E são todos voluntários, né? E é muito desafiador. Por isso que até mencionou, a gente tem uma empresa, a gente lidar com muitas pessoas. E a gente estava achando que estava fazendo gestão de um negócio, mas Deus estava nos treinando e nos capacitando para lidar com pessoas, né? E quando a gente foi ver essa dinâmica do Impacto Radical, é sobre isso também, é sobre lidar com pessoas, sobre amar pessoas que a gente não conhece, que às vezes é fácil, quando você está ali lidando com um amigo, com um parente, você amar aquelas pessoas, é meio que uma obrigação sua ali de cuidar. Mas quando você está num evento que está movimentando ali quase 300 pessoas, e talvez quem está passando você nem conhece, e você orar por essas pessoas, você se envolver com elas, você se emocionar com eles, você tentar de alguma maneira gastar a sua vida em prol dessas vidas, eu acho que você vai descobrindo genuinamente o evangelho, sabe? A gente tem vivido isso, né? Mas é muito desafiador. Falando assim, parece algo muito assim, até romantizado todo esse processo, mas não é tão simples assim. Igual a gente viveu o TIM nesse final de semana, que é de adolescentes. É um pano de fundo diferente, né? O evangelismo num bairro, onde o bairro está acontecendo, as pessoas estão andando pelo bairro, estão com as suas demandas,
e tem um evangelismo acontecendo ali ao mesmo tempo. Então é muito desafiador, é muita responsabilidade. Não, a como é guerra que é isso? espiritual Vocês vão real. pro bairro, no caso, fazer um evangelismo no bairro com do os teen. adolescentes, do teens. Exatamente. E os adolescentes são muito, assim, latentes, né? O adulto, às vezes, consegue colocar... Ele tava chorando... Gostei dessa palavra, latente. Eu tenho um adolescente latente. Os adultos, às vezes, estão tristes, mas conseguem colocar um sorriso ali no rosto, conseguem socializar. Certo. Os adolescentes não têm muito esse filtro, né? Eles são reais mesmo. Então, assim, o desafio é imenso. Se você atravessar uma avenida com 20, 25 pessoas, já tem que ter um cuidado especial, né? Meu Deus. Então, é um Uber que está passando, você tem placas indicativas que está acontecendo um teatro, você tem que avisar e pegar autorização de município, da polícia, né, da igreja local, de toda uma estrutura que envolve o bairro. Então, assim, a gente vive na dependência. Eu gosto de dar um exemplo que depois que a gente descobriu a agência Agir com os projetos dela, que é o Kids, o Teen e o Impacto Radical de Adultos, a gente aprendeu assim sabe, quando você está numa margem com Jesus, você tem que atravessar um rio e nesse caminho você tem que descer do barco. Mas o barco é um lugar seguro, é um lugar que te traz essa impressão que está tudo estável, você está administrando tudo que precisa acontecer. E de repente você vê ali, será que é um fantasma, será que é Jesus? Eu preciso confirmar que eu preciso andar até Jesus. E de repente você se desafia a sair do barco. E isso, assim, é muito difícil. Porque quando você pisa sobre as águas, a lógica é que você afunde, né? Mas quando você estiver olhando para Jesus e estiver perseguindo ele, você vai fazer aquilo que aparentemente é impossível, né? O presidente da Agir, o pastor Fábio, ele fala assim que o impacto radical, quando você olha com seu olhar natural, ele tem tudo para dar errado. São muitas pessoas, cada um tem uma motivação um pouco distinta, né, para estar ali servindo. E por que dá certo no final? É porque o Espírito Santo faz parte desse negócio, sabe? Ele está envolvido nesse projeto, que não é sobre um nome, uma logo, um CNPJ, é sobre as vidas que estão sendo alcançadas, né? Então, que eu tenho essa compreensão do desafio. A gente tem que buscar Jesus a todo tempo, porque se você olhar para o lado, pelas ondas, pelos desafios que tem, a tendência é você parar, é você naufragar. Mas, então, como cristão, a gente tem que olhar Jesus, perseguir Jesus, porque ele vai fazer com que o impossível aconteça. E tantas pessoas diferentes, o Tim tem gente que está servindo que é adolescente também. Então, eles entenderam, buscar a motivação correta, que não é sobre um teatro que você vai entregar uma performance, mas é sobre uma guerra espiritual que está acontecendo e você tem que se revestir com as armaduras corretas. Sim. Jejum, oração, buscar ter uma vida mais santificada, né? E não faz sentido você ser bênção no Impacto Radical se você não é bênção na sua casa, se você não é bênção na sua igreja local. Certo. E o que eu acho muito lindo, para mim, o fruto do crescimento do Impacto Radical é nada mais, nada menos de valorizar as igrejas locais. Certo. Que se você é convidado para passar no Impacto e você gostou demais, fez sentido para você, você quer servir, você não pode. Porque para passar, qualquer pessoa que é convidada pode passar. Mas para estar no time de que vai servir, você só pode ser o pastor da sua igreja local te autorizar. Então honra as igrejas locais, porque o Impacto não é uma igreja. Então eu acho isso muito lindo. Então as igrejas começam a entender que o Impacto é uma ferramenta de despertamento espiritual que pode ser usada pelas congregações, independente do seu nome, da sua placa, para que os membros possam ser mais ativos, possam ajudar o pastor na organização das cadeiras, em recepcionar quem está chegando, sabe, em colocar uma água para o pregador. Então, eu acho muito bonito ver as igrejas se desenvolvendo locais, porque elas que atendem o bairro, que atendem as dores das pessoas, né, que realmente vão cuidar. Então, isso também nos conquistou em fazer parte do Impacto, aceitar o desafio de sair do barco e caminhar, né, em direção a Jesus, andando sobre essas águas, às vezes turbulentas. E vocês estão de parabéns, que realmente é um grande desafio, né? A gente organiza eventos na igreja, a gente sabe o tanto que isso é desafiador e a responsabilidade, né, que demanda. Quando eu era pastor titular de uma igreja, a gente fazia, às vezes, os encontros com Deus, que eram encontros no fim de semana. Eu não vou dizer que eram iguais, porque eu acho que não. A temática do impacto radical é diferente, né? A abordagem é diferente. Mas eu lembro que a gente, às vezes, levou pessoas... Tinha gente lá com arma, tinha gente com droga, né? E a gente se deparava com muitas situações que, realmente, se Deus não estivesse com a gente, o ruim podia ter acontecido, né? Graças a Deus, deu tudo certo, né? E eu parabenizo vocês, porque vocês estão aqui hoje, é segunda-feira, vocês tiveram evento no final de semana. Sei que vocês estão cansados, porque é corrido, é muita responsabilidade. Nem dorme direito, né? Não. Que não tem jeito de dormir. Não dorme.
Se for igual eu, de dar muito glória a Deus e aleluia, segunda tá rouco, não fala nada. Mas estão aqui, eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e por esse entendimento que vocês estão trazendo para nós, né? Que o Impacto Radical, ele é uma ferramenta à disposição da Igreja do Senhor Jesus, independente da placa que ela tenha. Eles têm essa responsabilidade, inclusive quando me foi apresentado, isso foi falado também, foi até uma expressão do pastor o Elson, né? Ele falou assim, pastor, não são pescadores de aquário, né? Que essa frase, ela remete à ideia de que não é tirar a gente de uma igreja para levar para outra, ou tirar de uma igreja e levar para um movimento. Não é essa a visão. É realmente ser esse instrumento da parte de Deus e vocês já estão sendo. E me veio uma pergunta aqui. Por exemplo, eu levo um amigo meu que não é cristão, ele não tem igreja, ele às vezes nem evangélico não é. Aí ele tem um encontro com Jesus no Impacto Radical. O que acontece com ele ali? Então, no final do acampamento, a gente sempre chama os líderes e os pastores que estão naquele acampamento ali para que possam se apresentar, qual que é a sua igreja, né, de qual bairro ele é, para que possa facilitar essas pessoas a conseguirem, né, uma igreja próxima das suas casas. Então, a gente tenta fazer essa ponte entre os pastores que estão ali conosco naquele final de semana, a liderança, né, dessas igrejas que estão ali conosco, fazendo parte, para que facilite a vida dessas pessoas a continuarem caminhando dentro da igreja. Então, a gente sempre faz esse chamamento ali, porque a gente entende que é muito importante, a partir da segunda-feira, ele ter uma igreja, uma família a quem pertencer. Então, nós fazemos esse chamamento. A gente ainda tem também um grupo interno, né, nosso, de todos os acampantes que passam pelo encontro, que a gente vai orientando. Às vezes, a pessoa mora num bairro que um pastor não estava lá naquele final de semana. Certo. A gente indica uma igreja que já conhece o projeto já também. Fala, procura o pastor fulano de tal. E aí a gente entra em contato com aquele pastor e fala, olha, tem uma pessoa que passou no Impacto Radical, ela precisa ser acompanhada. A gente já faz essa ponte também. A gente Olha só. vai encaminhando as pessoas para que Porque elas o possam ser Impacto cuidadas. Radical não é uma igreja, né? Não. A visão dela não é essa. Então, vocês fazem essa ponte. E isso é muito importante, né? Isso aí... Porque a pessoa, para ficar firme com Jesus, ela precisa ter um lugar para ela, Com certeza. né? Pertencer. Não tem jogador sem time, né? Não tem soldado sem exército. Ele precisa estar em algum lugar. Vai ser bom para ele mesmo, crescimento, desenvolvimento. Que bênção, hein, gente? Que visão maravilhosa. Eu já estou curioso para saber quanto que vai ser o impacto agora. Já Então, tem previsão do próximo? Já temos. A próxima edição do Impacto Radical é dia 10, 11 e 12 de abril. Agora já? Agora, as inscrições já estão abertas, né? Se você ainda não fez sua inscrição, corre lá. A gente tem nosso Instagram também, que é o @Impacto Radical Uberlândia. Pode entrar lá, tem o link que direciona também para os nossos telefones de contatos. Se você quiser saber mais, conhecer mais sobre esse acampamento que tem transformado vidas, é só nos chamar ali que a gente vai te direcionar e tirar suas dúvidas. Nós vamos falar mais desse contato aqui, viu, gente? Olha, ô Júlio Nenê, tem uma irmã aqui, a Eliane Silveira. Irmã Eliane Silveira, um abraço para a senhora. Ela mora em Belo Horizonte, mas ela quer ouvir a maravilha de Uberlândia, viu? Toma, Belo Horizonte! É brincadeira, viu? Nós é a mesma família, pelo amor de Deus. Mas eu mandei o link aqui para a senhora, viu? Para a senhora poder ouvir a maravilha Uberlândia. Ela mora em BH, mas quer ouvir nós aqui. Bom demais. Um abraço para a senhora. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Sebastião Severino. Deixa eu falar um oi para ele aqui de novo, senão fica bravo. Tá aí dirigindo. Um abraço para o senhor. E um abraço para o pessoal que o senhor está prestando serviço aí, que estão pegando uma carona no seu aplicativo, tá bom? Se vocês ainda não participaram do encontro Radical, Impacto Radical, a oportunidade tá aí. Vai ser então dia 9, 10 e 11 de abril? 10, 11 e 12 de abril. Começa na sexta-feira à noite, né? Às vezes o pessoal fala, eu trabalho sexta. Não, sexta-feira você pode trabalhar seu horário normalmente. Nosso check-in começa às 9 horas na igreja e finaliza no domingo no horário do almoço. Certo. Nós temos o ônibus que vai pegar a gente na igreja, vai devolver a gente na igreja, então você não precisa preocupar com transporte, né? E com comida? Tem que levar comida? Não precisa levar. A gente pede para levar biscoito. É bom levar biscoito. A gente sempre recomenda levar biscoitos. Mas já está incluso na inscrição também alimentação, hospedagem, o transporte. Então, você só precisa fazer sua inscrição, comprar seus biscoitos, fazer a sua malinha, pegar seu protetor solar, sua capa de chuva, né? Que a gente não sabe como é que vai estar o tempo. E tá lá com a gente para ser transformado. E esse do dia 10, 11 e 12 de abril, ele é a partir de que idade? Que parece ter uma diferenciação de idade, né? Sim, nós temos 3 projetos hoje, né? Na Agência Agir. A gente tem o Kids, que é de 7 a 11 anos. Nós temos o Teen Impacto, que é de 12 a 17 anos. E o Impacto Radical, que
que é esse que nós acabamos de falar um pouquinho mais, que é a perseguição, né? A simulação da perseguição da igreja, que é acima de 18 anos enquanto estiver respirando, pastor. Se estiver respirando, pode estar lá conosco. Ah, mas então, eu sou um irmão que não estiver cadeirante. respirando, não, né? Não, esse aí não dá mais, não. Esse aí já tem que ter entregue a vida para Jesus antes. Mas se você é cadeirante, tem alguma deficiência, não se abstenha, né, de estar conosco. Então tem estrutura para cadeirante. Nós temos estrutura para receber vocês, tá? A gente já teve cadeirantes passando, pessoas cegas. Então, assim, venha estar com a gente, tá bom? Que benção. E é caro? Quanto que é essa inscrição? O valor é muito baratinho. Conta aí pra nós. 230 reais. 230 reais, vezes no divide em cartão 3 sem vezes juros. no cartão sem Já juros. incluso o transporte, né? As refeições e tudo. Ganha uma camisa linda Ganha uma no final camisa do linda do evento. Impacto Ganha Radical, camisa ainda? Ganha camisa. Conquista a camisa, né, no final. É uma conquista. É uma Tem que conquista. conquistar. Olha aí, que maravilha, gente. Vamos sortear uma inscrição aqui, gente, para o Impacto? Vambora. Pessoal, vocês vão concorrer a uma inscrição. Nós vamos fazer um post, colocar no nosso Uberlândia 89 Maravilha no Instagram e vamos colocar lá para você seguir o perfil do Impacto, marcar 3 amigos, tá? E você vai estar concorrendo a uma inscrição, beleza? E eu vou ver se eu ganho mais uma inscrição ainda, que o João Júnior, o deputado, ele sempre ouve a gente aqui e ele é muito parceiro do Legendários. Falar agora você tem que ajudar o Impacto também. É Não é? verdade. Eu vou ver se o João Júnior dá uma inscrição também e a gente vai sortear 2 inscrições aqui para você que é ouvinte maravilha do Almoço com a Palavra, combinado? Então, uma oferta dos irmãos e a outra vai ser uma oferta que eu vou conseguir aí do João Júnior, eu acho que ele vai ajudar. Ele ajuda no Legendário, ele ajuda nós aqui também, tá bom? Que bênção, gente. Não, eu vou ter que ir nisso, vou ter que convencer o pastor Anderson pra gente ir, viu? Porque é bênção demais. A gente precisa, vai passando o tempo, a gente sempre fala sobre isso, né? Veio até um pregador aqui um dia, e ele estava falando, e isso é normal, né? A maioria dos pregadores cita João, é escrito por João, né? Mas Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. E a gente usa esse texto, como ele fez, para falar que Jesus está chamando o pecador ao arrependimento e tal. Mas, originalmente, esse texto não foi escrito para o pecador que está fora da igreja. Ele foi escrito para o pecador dentro da igreja. É Jesus batendo na porta da igreja e falando, eu posso entrar? Então, com esse texto, a gente percebe que muitas vezes a gente fecha a porta para Jesus. A gente vai caminhando com ele. Daqui a pouco a gente às vezes se envolve tanto com a organização que não vive mais o organismo que é a igreja. A gente deixa apagar essa chama e eu percebo no falar de vocês, que é com muito amor e carinho, né, pelo chamado que Deus fez a vocês, que o impacto é isso. É uma oportunidade de abrir essa porta de novo, de reacender coisas que estão apagadas. Talvez a gente fale que é uma novidade, mas não é tão novidade. É só você viver de novo o que um dia você já viveu, reaprender o que um dia, às vezes as coisas que um dia você se esqueceu, né? Você mencionou sobre igreja, eu acho interessante, quando a gente faz o evento no final de semana, eu costumo falar assim, para doer menos, que é só um sábado, né? Muito rápido. Então a pessoa às vezes tem uma dificuldade de agenda, mas se ela tiver um sábado, viabiliza o impacto radical, porque igual aquele que ele mencionou sobre a dinâmica, né? Chega sexta-feira à noite só para dormir, sábado o dia inteiro e domingo, na hora do almoço, já está indo embora. Mas eu acho bem interessante que na semana seguinte do impacto, a gente faz o pós-impacto, que é o quê? O momento a gente vai encontrar numa igreja para poder falar dos testemunhos, poder estar revendo os irmãos, abraçando novamente, né? Porque fica tudo muito intenso. As pessoas querem testemunhar, querem falar, mas a gente não pode entrar no detalhe do impacto radical. O desafio é como é que eu vou falar do impacto radical para os irmãos, para eles irem sem entrar no detalhe, sem poder contar tudo que talvez a gente fica coçando aqui para poder falar e não pode Porque entrar em esse detalhe. elemento da surpresa ele é importante, né? Fundamental. É fundamental. É igual você vai ver um grande filme e te contar toda a história dele, talvez você perde um pouco daquele interesse de acompanhar, aquele ficar ali 2 horas vendo um filme, né? Você precisa ter toda aquela condição de experimentar a dinâmica de ver o filme. Mas o que eu acho muito lindo é que, normalmente, a gente consegue uma igreja, né, que vai disponibilizar o espaço, o endereço para nós. Quem vai pregar, normalmente, é um pastor de uma outra igreja. Olha e as só. pessoas que vão estar sentadas naquelas cadeiras são ovelhas de várias igrejas, de pessoas que nem são, talvez, cristãos que estão ali. Então, eu vejo assim... Então, a placa que está do lado de fora fica secundária. Eu acho isso muito lindo. Que no céu, acho que vai ser um pouco disso, né? A gente está reunido ali para adorar a Jesus, adorar a Deus, sem muito se preocupar com algumas divergências teológicas ou algumas questões já que a gente vai criando aquela identidade tão grande com a nossa placa de igreja. Então, acho muito lindo também que acontece na semana após o evento, que é essa reunião, né, para a gente poder falar de Jesus, para poder testemunhar tudo aquilo que houve de mudança no nosso caráter, na nossa vida.
E assim como a palavra ela é viva, você pode pegar a mesma parte da palavra e colocar ela em contextos diferentes, Deus entregar algo novo dentro do mesmo trecho ali. O impacto é isso, né? A gente também, mesmo vivendo situações semelhantes ali em cada evento, Deus é tão lindo que Ele consegue nos entregar algo novo, nos surpreender, sabe? Nos curar numa dinâmica que é tão similar, mas Deus sempre faz algo novo, né? E renova em nós esse amor, essa vontade de buscá-lo, né? A cada dia. E aquilo estava falando de como a nossa base nasceu, eu gosto de dar um exemplo assim, né? Eu sempre falo, a nossa base, cada base o pessoal coloca tipo um apelido, né? A nossa eles falam que é a base dos improváveis. Porque nas bases no Brasil afora, normalmente tem uma igreja forte por trás que faz com que o impacto nasça naquela cidade. E a nossa base foi assim, foram esses improváveis que estavam indo para Goiás, as minhas filhas passaram no Distrito Federal. Olha só. É tudo muito assim, em estados diferentes, cidades diferentes. Vocês não são os improváveis, os correria, né? Que não tinha aqui, vocês saíram correndo. Vou levar para cá. Porque o impacto não é igual um iFood, você pede alguma coisa, entrega na sua casa pronta e você só vai degustar. Não, ele requer tempo, são dores ali, você se desgasta. Sim. E não é simples. Mas eu gosto de dar o exemplo lá da visão em Ezequiel de Vale dos Ossos Secos, né? Quando a gente viu, a nosso exército era aqueles ossos sequíssimos, né? Como é que a gente vai para uma guerra com esses ossos que não tem condição de ir para uma batalha? Mas Deus é tão lindo que Ele completa a obra, né? Ele não precisa da gente estar com o nosso braço forte e estar altamente capacitado, porque é Ele que vai agir. Glória Ele só precisa a Deus. dos disponíveis. E, de repente, foram chegando pastores, chegando pessoas também compromissadas verdadeiramente. A gente foi vendo, né, no meio daqueles ossos, o tendão sendo formado, uma musculatura chegando, né? Que bem. De repente, já estava o corpo ali completo, precisava daqueles fôlego de vida que chegou. E, de repente, esse exército estava pronto para empunhar uma espada e um escudo e ir para a batalha mesmo. Glória a Deus. Porque a batalha espiritual ela é real. Ali a gente passa algumas situações que já estão pré-definidas, mas a batalha espiritual é real, então a gente precisa de homens e mulheres de Deus realmente empenhados, levando a sério, porque tudo que acontece ali é muito forte, a gente sempre precisa de pessoas assim engajadas, para nos auxiliar nessas guerras, nessas batalhas. Bendito seja Deus, que maravilha. Ó, eu vou falar mais um pouquinho com vocês, vou mandar um abraço aqui pro pastor Donizete Camargo, sempre atento aqui com a gente. O pastor Donizete está convidando todo mundo para a Convenção Nacional e Internacional da Missão Brasileira, que vai acontecer nos dias 3 e 4, a partir das 18 horas, tá bom? Todo mundo sendo convidado, então. Ali o local do evento vai ser no CEAME, na Rua dos Ceamitas, número 800, no bairro Panorama. CEAME, na Rua dos Ceamitas, número 800, no bairro Panorama, tá? Vão estar recebendo ali o pastor Eliseu Camargo, a cantora Suelen Lima, vai estar também o Railon Barros de Brasília, vai estar também o pastor Alexandre Martins de Jaú, São Paulo, ministrando nessa Convenção Nacional e Internacional da Missão Brasileira. Tá aí o convite do pastor Donizete Camargo. Quem está convidando também, já mais pertinho para o dia 28 agora, é o pessoal do Café com os Amigos. Vai acontecer uma imersão, tendo como palestrantes o pastor Ogálvaro Júnior, também o Fábio Neto, que é sócio da Start SE, desculpe. O prefeito da cidade, o Paulo Sérgio, vai estar também a pastora Fabiana Bastos, do Amor é Mais, o Ricardo Vieira, da Provenda, a Zaima, da Algar, e ainda o Paulo Oliveira, que é presidente da Bolsa OTC, e o Marcelo Albuquerque, que é muito relevante também, presidente também atual, né, da Start Chemical, Fábio, e a tricampeã mundial de kickbox, Rosíris Cerise, tá? Mulher já é perigosa, imagine campeã trimundial de kickbox, né? É o tipo do casamento que não dá problema. Ela fala, o cara, sim senhor, né? Sim senhora, e é isso aí. Brincadeira. Café com os Amigos acontece dia 28 de março, a partir das 8 horas da manhã. Vai ser um dia inteiro de imersão, tá? Na Marcos Freitas Costa, 553. Se você quiser maiores informações, é só pesquisar aí no Google Café com Amigos aqui de Uberlândia. As inscrições estão abertas pelo Simpla. Que Deus possa abençoar poderosamente. Inclusive, Eduardo e Keila também. Tem alguém parabenizando aqui vocês, dizendo que esse projeto de Uberlândia ele é incrível, liderado por uma equipe incrível. Ele é de BH, teve a oportunidade de passar pelo Impacto e foi uma experiência única com Deus. Que Deus continue abençoando a família Radical. É um abraço aqui e a saudação e essa manifestação é do Marcelo Maximiliano de Belo Horizonte. Amém. Olha aí que bênção, já participou e está falando que é tremendo, né? Então, queridos, além de liderar o Impacto Radical, vocês trabalham com o que mesmo?
Nós temos uma administradora de condomínios residenciais na cidade. Pô, mas você só gosta de mexer com coisa difícil, né? É Impacto Radical, administradora de condomínio. Mas hoje a gente atende 36 mil moradores Olha. morando nos condomínios de Uberlândia. Assim, acho que de uns anos para cá, Uberlândia mudou muito o cenário imobiliário, né? Grandes construtoras chegaram na cidade, construíram verdadeiras cidades. Tem condomínios que tem 4 mil moradores, um único condomínio. Meu Deus. A cidade não tem mais como crescer, né, horizontalmente, tem que ser vertical, né? É. E a gente, assim, achou, no primeiro momento, que era uma empresa que vai trazer, né, seus colaboradores, abrir oportunidade de emprego, pagar seus impostos, né, tirar algumas dores de moradores, que é tanto desafio, é desafiador, são empresas ali, cada condomínio com seus fluxos de caixa, seus orçamentos, suas manutenções e tudo. Mas a gente foi entendendo que, na verdade, Deus nos entregou essa empresa foi para nos capacitar por algo muito maior, né? Sim. Porque é uma coisa você resolver problemas elétricos, hidráulicos, de motores e de encrenca fluxo de caixas vizinho. e tal, vizinho. Outra coisa é você estar lidando com projetos que vão lidar com a eternidade das pessoas, né? Sim. Então a gente foi entendendo que a empresa não é apenas um negócio para resolver situações da nossa cidade. Certo. Mas foi realmente um campo também de capacitação para algo muito maior que estava por vir e chegou. Glória a Deus. Que foi hein? esse ministério do Impacto Radical, o né? Impacto da Agência Radical, Agir. entendi. E a empresa como é que se chama? Ela chama ADM Condomínios. ADM Condomínios. Jogar no Google, Instagram, nossas redes sociais, buscando para ADM Condomínios, vai nos... Então, ADM é achar. abreviação de administração, né? ADM Exatamente, Condomínios. Exatamente. Então, a gente administra condomínios. Tem o nosso WhatsApp, se o senhor permitir, eu Passa, posso você passar pode aqui. passar tudo, irmão, que você quiser. Se tiver vaga de emprego, você já pode falar. Sim, que às vezes tem tem. alguém querendo trabalhar A aí, gente né? administra quase 400 vagas, não, que além da ADM, a gente também faz a contratação para os condomínios. Para os né? condomínios. Então, tem, Aham. tem das mais variadas vagas. Aí, meu irmão, minha irmã, ó a benção chegando aí, batendo na porta, ó. Exatamente. Então, a mesma hora que as vagas estão todas completas, numa semana a gente abre talvez 10 vagas, 20 vagas, 30 vagas e são preenchidas até relativamente rápido. Então, quem quiser entrar em contato conosco, né, o nosso WhatsApp é o 349-9970-5887. Pode mandar mensagem de WhatsApp, pode nos procurar também pelo Google, né, pelo Instagram. Sim. A gente tem nossas redes sociais bem ativas aí. Temos a maior equipe hoje trabalhando para atender os condomínios da cidade. Hoje a gente é a maior empresa nesse segmento. E estamos aí à disposição de quem morar em condomínio e quiser um orçamento, quiser conhecer a ADM Condomínios. Tá Com bom? Estamos certeza, à irmão. disposição. Então, é ADM Condomínios. Se pesquisar no Google, vai achar vocês. Isso, Instagram no também é esse, ADM Condomínios. Exato. E repete o WhatsApp, por gentileza. Anota aí, irmão. Se você não conseguir anotar, você me chama no WhatsApp aqui da rádio que eu passo o contato dele. Tá, nosso telefone é o 349-9970-5887. 9970-5857. 5887. Aí, ó. 5887. 5887. Isso, 5887. Isso. Se você não conseguiu anotar, chama a gente no da rádio aqui que eu passo pra vocês, tá bom? Rapidinho, viu? E nós vamos trazer a DM pra anunciar aqui com a gente, né? A DM, olha só, administradora de condomínios, hein, gente? Que bênção. Empresa abençoada, já há vários anos no mercado, com todo esse portfólio que foi apresentado. E eu tenho certeza que é só o começo do que Deus tem para a vida de vocês, né? Porque uma vez que vocês têm esse coração tão abençoador, que eu sei que realmente assim não é fácil, a maioria das pessoas procura uma situação mais cômoda, né? Trabalha já tanto administrando condomínio, final de semana vamos ficar em casa, tranquilo, vamos pescar, andar de jet ski, não que isso seja pecado, né, gente? Sim, é bênção. Mas é bênção também. também. Mas vocês ainda tiram um tempo para se dedicar, e eu sei que não é pouco, ao Impacto Radical, como uma missão mesmo da vida de vocês, da família de vocês. Deus, com certeza, vai fazer ainda coisas grandiosas através desse ministério. Tenho certeza disso. Amém. Glória a Coisa maravilhosa. Então, vocês anotaram aí, gente, dia 10, 11, 12 de abril agora, tem um Impacto Radical acima de 17 anos, tá? Perfeito. Acima de 17, está todo mundo convidado. Maravilha FM vai falar todo dia. Vamos fazer um post para a gente poder fazer um sorteio muito bacana de 2 inscrições para vocês poderem participar. Já pensou? Você ganhar inscrição para ir no Impacto? Tá doido, menino? Tem que ir mesmo, né? Tem nem jeito. Aí é Deus carimbando seu passaporte. Glória a E tá todo mundo convidado, viu? As redes sociais do Impacto Radical, aqui de Uberlândia, quais que são? Impacto Radical Uberlândia. É só o Instagram que nós temos. Só o tá? Instagram. @Impacto Radical Uberlândia. Então é facinho de achar. Impacto Radical Uberlândia. Já vai achar o Instagram dos nossos queridos irmãos. Por lá também vai ser divulgado as oportunidades para estar junto com eles. Tem vídeos lá também que eu estava olhando, né? Tem vários depoimentos. Vídeos, tem depoimentos, tem os testemunhos e alguns vídeos de alguns eventos que nós já
fechamos já, finalizados. Olha aí que benção. Irmãos, não é porque está na frente deles não, mas a gente sabe que esse tipo de evento, principalmente na vida dos jovens, ele causa realmente um impacto muito grande. Então, papai, mamãe que está nos ouvindo, quem sabe não é aí a ferramenta que Deus está preparando para você poder levar seu filho, sua filha, para poder participar. E você também, né? Eu olho muito isso. Às vezes a gente quer uma mudança na vida dos filhos e Deus muda a gente fala, ó, Deus mudou meu filho, não, ele mudou você. E aí você está percebendo coisas que às vezes antes você não percebia, né? Então é uma oportunidade realmente de restauração familiar, avivamento para o seu coração, viver algo novo de Deus para sua vida nesse ano de 2026. E tudo começa com uma decisão. Decida estar então no Impacto Radical do dia 10, 11 e 12 de outubro, agora, em nome de Jesus. Obrigado, Keila. Obrigado, Eduardo, pela presença aqui. Nós que agradecemos aí o convite. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver se dá tempo de ir na semana do Impacto, vocês voltar aqui de novo, para falar mais um pouquinho. Nós vamos pegar no PEC dos irmãos e nós vamos fazer essa promoção que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Meus irmãos, nessa semana agora, sexta-feira, a gente vai estar recebendo aqui o É Pra Jesus. Os meninos do Pagode de Jesus vão estar aqui com a gente. Eles vão estar abençoando a nossa vida, ministrando aqui. Olha, mais um recadinho aqui para vocês. Ó. Vale a pena passar pela experiência do Impacto Radical. Edu e Keila são muito dedicados a esse projeto radical que vem despertando e transformando vidas. A Cris Botelho também de Belo Horizonte. Mas vocês estão chique demais. Tem que trazer mais aqui, Julinho. Eles vêm, o pessoal de BH começa tudo a participar. Tem de Tobiara, do DF, tem de vários lugares que participam aqui conosco. E a gente estava falando no sinal da rádio aqui, ó, a gente conversa com irmãos de Monte Alegre, Araguari, o sinal alcança, é um sinal de qualidade, alcança realmente bem longe. Louvado seja Deus, fora a internet, né? Vamos trazer vocês de novo aqui. Amém. E que Deus possa abençoá-los poderosamente. Vem com a gente na sexta-feira, porque os meninos do É Pra Jesus vão estar ao vivo aqui, vão fazer um pagode para Jesus ao vivo. É lançamento da música deles de trabalho. Quinta-feira tem a pastora Jô ministrando a palavra de Deus. Ela falou que só não pode fechar o olho, que se ela fechar o olho, o mistério toma conta dela. E aí eu falei, então fecha o olho aqui para nós, né? Quarta-feira, no Almoço com a Palavra, tem um Entre Nós, com a Kelly Almara Dias. E amanhã nós vamos estar recebendo um pastor muito especial, que nunca esteve aqui, homem de Deus. E é assim que a gente vai seguindo no Almoço com a Palavra dessa semana. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Caliane. Obrigado, Júlio Neném, pela sua sempre muito eficiente operação, né? Deus abençoe. Obrigado você, querido, querida, que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Fica com essa canção maravilhosa do Regis Danelis, Profetizo, 12 horas, 58 minutinhos. Vamos ficando por aqui no Almoço com a Palavra. Deus te abençoe. O ambiente preparado está, a glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro
Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.